Boa noite a todas e todos. Esta é a 19ª aula em regime de ensino remoto emergencial da disciplina História da Filosofia Contemporânea, primeiro semestre letivo de 2020. Na última aula nós concluímos o exame de um argumento de Quine que foi extremamente bem sucedido. É um dos grandes marcos da filosofia do século XX. É o ataque de Quine ao princípio de verificação que Quine procede pela forma de uma crítica ao que ele chamou dos dois dogmas do empirismo. O primeiro, o dogma da analiticidade, a ideia de que há uma distinção clara entre enunciados analíticos e enunciados sintéticos, e o segundo, o dogma do reducionismo, de que para cada proposição é possível identificar um conjunto de proposições observacionais que ela implica e que, mediante as quais ela é submetida a testes, e que há um princípio, há um método de verificação para cada proposição tomada isoladamente. Bom, Quine mostra que a definição de analiticidade é insustentável. Para explicar a analiticidade, nós precisamos recorrer à ideia de sinonímia. Para explicar a sinonímia, nós precisamos recorrer à ideia de necessidade, mas, por suposição, para explicar a ideia de necessidade, nós precisávamos da ideia de analiticidade. Portanto, nós andamos em círculo e não definimos nada. O ataque ao dogma do reducionismo, por outro lado, mostra que, como diz Quine, as nossas proposições enfrentam o tribunal da experiência, não uma a uma, mas como uma corporação. Tá? Isso é um resultado definitivo. Mais de 70 anos se passaram e até hoje não há nenhuma refutação do ataque de Quine à analiticidade e ao reducionismo. Dois dogmas do empirismo é um marco na filosofia do século XX, é um marco na história da filosofia por qualquer critério que se queira julgar. Agora nós estamos às voltas com um outro debate que Quine abriu no final da década de 40, pouco antes de formular a crítica à analiticidade, embora atentando estritamente para a cronologia das ideias de Quine, o esboço da crítica à analiticidade já estava presente em 1936, no ensaio Verdade por Convenção. Ele só deu uma forma refinada em 51, em Dois Dogmas do Empirismo. Agora nós voltamos a 48, quando Quine suscita, por ocasião da publicação do artigo de Ruth Barker Marcus, que apresenta o primeiro sistema de cálculo de predicados modal, o primeiro sistema de lógica modal quantificada, Quine suscita um problema, ele intitula o artigo, uma breve nota, o problema da interpretação da lógica modal. É uma crítica a Ruth Marcus, mas é uma crítica filosófica. Ele não está dizendo que tem nada de errado formalmente com o sistema da Ruth Marcus, está tudo em perfeita ordem. O que incomoda a Quine é que esse sistema admite certas formas, admite como bem formadas certas fórmulas que Quine sustenta suscitam um problema de interpretação. O que acontece quando nós temos um cálculo de predicados e acrescentamos os operadores modais, nós podemos ter um operador modal ocorrendo em posição primária, fechando uma fórmula quantificada. Então nós podemos ter algo da forma, necessariamente, existe um x tal que f de x. O que para Quine não é um problema, ele diz, eu não sou de necessidade, eu não preciso disso. Tá? Mas eu entendo o que alguém quer dizer quando diz que necessariamente existe um x que tal que f de x. Está dizendo que essa proposição, há um x tal que f de x, é uma verdade necessária. E dizer que é uma verdade necessária é dizer, bom, é uma proposição que está no centro do meu esquema conceitual, é a última coisa de que eu abriria a mão, qualquer coisa desse tipo. Então, ao menos eu consigo entender. Eu consigo entender o que se quer dizer. Agora, em compensação, a Ruth Marcus admite também que um operador modal ocorra dentro do alcance de um quantificador. O quantificador na posição primária e o operador modal na posição secundária. E aí saem fórmulas como, existe um x tal que necessariamente é f de x. Isso não é a mesma coisa que necessariamente existe um x tal que f de x. Necessariamente existe um x tal que f de x diz que a proposição existe um x tal que f de x é uma verdade necessária. É um caso, um paradigma de necessidade de dicto, para usar a terminologia dos lógicos medievais. Isto é, diz-se acerca de um dictum, isto é, de algo que se diz de uma proposição, que ela é uma verdade necessária. E, como diz Quine,
eu não preciso dessa noção, mas eu entendo o que se quer dizer com isso. Mas se eu digo, existe um x tal que necessariamente f de x, eu estou dizendo uma coisa muito diferente. Eu estou dizendo que um certo objeto tem necessariamente uma certa propriedade. A necessidade que eu estou falando aqui não é relativa à linguagem, mas à natureza das coisas mesmas. É a necessidade de re. Res, em latim, é coisa. E Quine diz necessidade de re, isso não faz nenhum sentido. O essencialismo aristotélico não faz nenhum sentido. A ideia de Quine, e é isso que ele sustenta, é que propriedades algo necessariamente tem não é algo que pertence ao modo como essa coisa é, mas ao modo como nós a descrevemos. Então, lembrando o exemplo da aula passada, seja João, que é filósofo e ciclista. Enquanto filósofo, João é necessariamente racional, mas não necessariamente bípede. Enquanto ciclista, João é necessariamente bípede, mas não necessariamente racional. O que João necessariamente é? Depende de como eu o descrevo. Tá? E para mostrar que a noção de necessidade de Herrera é uma noção absurda, Quine concebeu o argumento do número dos planetas. Um argumento reminiscente, como nós vamos ver, vamos olhar essa reminiscência mais de perto aqui, porque a analogia é estrita, como vai se ver, do primeiro dos 3 quebra-cabeças de On the Notes em V. Russell. Quine diz, olha, se você aceita necessidades de Herrera, você está compelido a aceitar como válido esse argumento problemático aqui. Necessariamente 9 igual a 7, o que é verdadeiro. 2. 9 é o número dos planetas. 3. Logo, o número dos planetas é necessariamente maior do que 7. Premissas verdadeiras, 1 e 2 são verdadeiros. Conclusão falsa. É falso que o número dos planetas é necessariamente maior do que 7. Tá? Diga-se passagem, não é verdade que Hegel tentou demonstrar por um argumento transcendental que o número dos planetas tinha que necessariamente ser 7. Isso é uma calúnia de Russell. Não precisamos dela. Hegel já é suficientemente ruim por sua própria conta para não precisar ainda ser-lhe atribuído uma coisa tão insensata. E Quine escreve num texto posterior, mas que tem relação direta com esse assunto, numa resposta a um argumento de Ruth Barker Marcus, Quine escreve: eis como chegamos ao essencialismo. A ideia de que há propriedades essenciais. A distinção arbitrária entre alguns traços de um objeto como essenciais a ele, como quer que o descrevamos, e outros traços dele como acidentais. Eu não digo que este essencialismo, por pouco que me atraia, deveria não ser atraente também para o defensor da lógica modal codificada. Ao contrário, deveria ser tão bem visto por ele, pelo defensor da lógica modal, quanto a própria lógica modal codificada. Então, o que Quine quer dizer é o seguinte, olha aqui, ó. O que 9 necessariamente é? Depende de como eu descrevo. Se eu descrevo 9 como o sucessor de 8, então 9 é necessariamente maior do que 7. Agora, se eu descrevo 9 como o número dos planetas, que é uma descrição do número 9, não é necessariamente maior do que 7. O que 9 necessariamente é? Depende de como eu descrevo. Tá? E ele diz, bom, em outras palavras, se vocês querem ser querem fazer lógica modal codificada, então assumam que vocês estão comprometidos com o essencialismo, com a distinção das propriedades essenciais e acidentais. E com a ideia de que o que é a essência de uma coisa não tem nada a ver com como eu descrevo. Pertence à própria coisa em si mesmo. A resposta, como nós vamos ver, vai ser, é isso mesmo, e daí? É isso que Ruth Marcus vai dizer finalmente. Tá? O que é de errado no que Quine descreve como uma atitude não igualitária com relação às propriedades que uma coisa tem? Ou o que é de bom no socialismo das propriedades? Mas antes, uma observação fundamental. Essa é uma discussão que transcorreu muito rapidamente. O artigo da Ruth Barker Marcus, então na época apenas Ruth Barker, era o nome de solteira dela,
Foi publicado no Journal of Symbolic Logic em 1948. No mesmo ano sai, num número subsequente do Journal of Symbolic Logic, o artigo do Quine, O Problema de Interpretar a Lógica Modal. E no mesmo ano ainda sai uma resenha do artigo de Quine escrita por Arthur Smolian, que depois expandiu a crítica que ele faz aí a Quine num artigo importante, muito importante, que nós temos lá no Dropbox, intitulado Modality and Description. O que Smolian observa é que o argumento de Quine passa batido pela distinção que Russell traçou tão claramente entre nomes e descrições. Tá? Pedro poderia não ter sido ciclista ou não ter sido filósofo, mas Pedro não poderia não ter sido Pedro, este que ele é. Ele podia não ter se chamado Pedro, mas isso é outro assunto. Tá? E isso é algo que nós podíamos ter aprendido com o Russell. Ora, bom, Quine não conhecia a teoria das descrições, Quine conhecia muito bem a teoria das descrições. Quine conhece a filosofia de Russell, e não só on the note, mas todo o sistema formal de princípio matemática com uma palma da mão dele. Tá? Se ele não leva em conta a distinção entre nomes e descrições, não é porque ele não tenha entendido Russell, mas num certo sentido porque ele entendeu bem demais. Tá? Nós tínhamos em On the Note essa ideia de que muitas expressões que são aparentemente nomes na linguagem, de fato são abreviaturas de descrições. Era assim que Russell tratava, como vocês devem estar lembrados, dos nomes ficcionais. Hamlet ou Apolo são descrições de fato e não nomes. Com essa ideia em vista, o Quine tinha concebido um expediente que é tecnicamente inatacável, impecável, para eliminar termos singulares do seu sistema formal. E ele diz o seguinte: olha, o problema dos termos singulares, dos nomes, é que eles suscitam a questão de se existe ou não existe o objeto a que eles referem. Tá? E é por causa disso que Russell se enreda em questões sobre conhecimento por contato, como é que eu sei que o nome nomeia alguma coisa, não, porque eu tenho conhecimento por contato dessa coisa. E eu não quero saber disso aí. Questões de existência são questões contingentes, e não é tarefa da lógica decidir se algo existe ou não existe. Então, o ideal é não ter que se comprometer com questões de existência. Ora, se eu uso apenas descrições e não nomes, eu não tenho esse problema. Porque uma descrição significa o que significa, quer ela designe alguma coisa, quer não designe nada. Ela pode ser uma expressão denotativa que nada denota. Non-denoting phrase, como diz Russell, por exemplo, o atual rei da França. Essa expressão não deixa de fazer sentido, e a proporção em que ela ocorre não deixa de ter valor de verdade, pelo fato dela não designar nada. A proporção é falsa, mas não sem sentido. Bom, Quine então tem a ideia genial de eliminar, e ele apresenta isso pela primeira vez em 1940 no livro Mathematical Logic, eliminar termos singulares da linguagem. Como? Convertendo engenhosamente termos singulares em descrições. Eu não quero apagar o argumento do número dos planetas na minha lousa, que é muito pequena e não tem espaço para pôr. Então, vou pedir que vocês procurem imaginar que eu estou escrevendo no quadro o que eu vou descrever agora. Tá? Em Mathematical Logic, e depois em todas as edições, que foram 4, de Methods of Logic. Methods of Logic é um livro-texto que Quine escreveu para dar aulas de lógica em Harvard. É um esplêndido livro-texto de lógica. É o melhor livro que eu conheço para estudar lógica sozinho. Ele tem várias virtudes. Uma é o pluralismo. O título do livro é Métodos, no plural da lógica. E Quine mostra assim, o tempo todo que tem várias maneiras de fazer certas coisas em lógica. Não é só um método para fazer. Cada capítulo tem exercícios, no fim, que são muito úteis e muito elucidativos, e ainda tem uma parte histórica importante, em todo o resultado que ele apresenta, ele põe lá quem foi que obteve pela primeira vez, data, publicação, e assim por diante. Bom, em Mathematical Logic, de 1940, e em todas as edições dos Methods of Logic, o Quine apresentou esse procedimento para a eliminação de termos singulares. Consiste no seguinte: partimos de uma proposição singular, da forma f de A. Digamos, Sócrates é ateniense. Tá? E agora a gente faz o seguinte: a gente define Sócrates assim. O A, o meu f de A, é igual a o x, tal que x é igual a A.
Não se pode objetar isso, é impecável. Sócrates é igual a o X, tal que X é igual a Sócrates. E agora vem o pulo do gato. Vamos tomar essa propriedade de ser igual a Sócrates como um predicado monádico. A igualdade é um predicado diádico. Né? X igual a Y, tem dois argumentos. Nós vamos tratar como um predicado monádico. Tá? E vamos definir assim. Sócrates, que nós definimos como o X tal que X é igual a Sócrates, nós vamos definir agora o X tal que X é igual a Sócrates é igual a o X tal que X socratiza. Onde socratizar é ser igual a Sócrates. Tá? E agora a proposição original que dizia Sócrates é ateniense se converte em aquele que socratiza é ateniense. O que finalmente, pela aplicada teoria das descrições de Russell, resulta ser existe um X tal que X socratiza. Para todo Y, se Y socratiza, Y é igual a X, e X é ateniense. Acabou o termo singulares. O exemplo original de Mathematical Logic era seja Deus, eu estou lendo de Mathematical Logic, seja Deus o X tal que X é igual a Deus. E agora tratando igual a Deus como um predicado monádico, seja o verbo deusar to God, no seu presente do indicativo, uma abreviatura de é igual a Deus. Então, se há um único objeto tal que X deusa, um único X tal que X deusa, isso é, para todo Y, existe um Y tal que para todo X, X é igual a Y sem somente ser X deusa, tá? Então o X tal que X deusa é esse objeto. Caso contrário, por estipulação, o X tal que X deusa é o conjunto vazio. Nada. E escreve Quine, monoteístas e ateus agora precisam discordar apenas acerca do valor de verdade de enunciados como existe um X tal que X deusa, e não questões de significado. O expediente artificial de dispensar nomes primitivos em favor de descrições ou outros abstratos é uma maneira de manter controle sobre questões de vocabulário, independentemente de questões de fato. Bom, como eu disse, tecnicamente isso é inatacável. Resta saber se esse expediente é mais do que uma solução puramente formal. Em suma, se nós poderíamos introduzir na nossa linguagem, e não apenas numa linguagem formal, esse expediente e usá-lo. E aí a pergunta que eu acho que é interessante, a pergunta que foi suscitada por Peter Frederick Strawson em discussão com Quine, como é que a gente aprende a usar o predicado socratiza? Wittgenstein escreveu no Blue Book algo que soa como uma tautologia, mas não é uma mera tautologia, que o significado de uma palavra é o que uma explicação do significado da palavra explica. Tá? Em outras palavras, tente explicar o significado de socratizar. E agora, atenção, explique o que significa socratizar, mas na sua explicação, por favor, não use o nome próprio Sócrates, porque senão ele não foi eliminado. Se você tem que usar, é porque ele não foi eliminado. A única saída é uma descrição ou conjunto de descrições, uma função proposicional, portanto, tal que nenhum outro indivíduo, além de Sócrates, satisfaz essa função. O que pode ser? O professor de Platão? Aliás, daquele que platoniza? Mas Platão pode ter tido outros professores, provavelmente teve. Então, não pode ser. O marido de Xantipa, aliás, daquela que Xantipiza, e se ela teve outro marido antes ou depois? Ou foi bígama, ou não se chamava Xantipa, ou nunca existiu e as nossas fontes históricas transmitiram uma informação equivocada. Ou o filósofo que bebeu cicuta, mas como a gente sabe que essa descrição só se aplica a um filósofo? Ou se foi cicuta mesmo e não outro veneno que Sócrates foi condenado a beber? Ou que a sentença de morte foi mesmo cumprida, tal como Platão a descreve no Fedro? E se na verdade Sócrates aceitou o convite de Crítias, fugiu da cadeia ajudado pelos amigos que subornaram os guardas e morreu de morte natural no exílio e assim por diante. Tá? A única descrição que tem a universidade garantida
seria algo como o que Leibniz chamou a noção completa do objeto. É um conjunto inteiro das propriedades que esse objeto tem, incluindo todas as suas propriedades relacionais, todas as suas relações com todos os outros objetos no universo, tal como Leibniz imaginou na monadologia. De onde a relevância da crítica inteiramente inspirada por Russell, a crítica Quine, de origem e extração russeliana, que a gente deve a Arthur Smolen e mais adiante a Frederick Fitch. Smolen publicou Modality and Descriptions em 48, em 49 Fitch publicou o problema da estrela da manhã e da estrela da tarde, em que ele simplesmente estende as considerações de Smolen para o caso, o exemplo original de Frege. Tá? E o ponto de Smolen é o seguinte: nomes próprios, ao voltar de descrições, não têm alcance primário, secundário e assim por diante. Tá? Descrições, como outros codificadores, inclusive os operadores modais, têm. Tá? Por isso, numa proposição singular, só tem um lugar para o operador modal. Se a proposição é f de A, eu só posso pôr na frente é possível que, ou é necessário que. Tá? Mas o argumento do Quine, que, como a gente viu, é repetido em Dois Dogmas do Empirismo, quando ele introduz a ideia de uma linguagem intencional, que contivesse operadores modais, é uma verdade necessária aqui. O argumento dele é que os contextos modais, de um modo geral, os contextos intencionais, com S, não observam o princípio leibniziano da identidade dos indiscerníveis, ou antes, da indiscernibilidade dos idênticos. Se é para todo x, para todo y, se x é igual a y, então se f de x sem somente ser f de y. Tá? E esse é o problema com o argumento do número dos planetas. Você tem uma identidade, e a proporção de identidade é verdadeira. Você começa com necessariamente 9 é maior do que 7. Isso é verdadeiro. 9 é o número dos planetas, é verdadeiro também. Logo, o número dos planetas é necessariamente maior do que 7, falso. E, no entanto, você apenas substituiu 9 por o número dos planetas. Você tinha uma proporção de identidade. Ora, se nós não tratamos nomes como descrições, o argumento do número dos planetas resulta envolver uma falácia de ambiguidade. Como no argumento, lá no exemplo do Russell, no primeiro quebra-cabeça de John Denote, sobre a curiosidade de George IV. Nós vimos que essa frase, George IV queria saber se Scott é o autor de Waverley, é uma frase ambígua, né? Porque depende de se a descrição tem ocorrência primária ou secundária. Ela tem ocorrência secundária se, com uma interpretação mais plausível, o que você está querendo dizer é que George IV queria saber se existe somente um indivíduo que escreveu Waverley e esse indivíduo é Scott. Mas, nessa interpretação, essa proporção em conjunção com Scott é o autor de Waverley não implica que George IV queria saber se Scott é Scott. Em troca, a gente pode imaginar situações em que a descrição tivesse ocorrência primária. Sabe? Existe e somente um indivíduo que escreveu Waverley, e George IV queria saber se esse indivíduo é Scott. Agora, isso implica que George IV queria saber se Scott é Scott, mas numa interpretação em que o que ele queria saber não é se um caso de A igual a A é verdadeiro. Né? Você imagina uma situação em que George IV avista Scott à distância, talvez na penumbra, e pergunta: ei, é Scott? Ele quer saber acerca de um indivíduo que de fato é Scott, se esse indivíduo é Scott. Tá? Ora, a mesma coisa acontece com a conclusão, é o que mostrou Smolen. A conclusão do argumento de Quine, logo, o número de planetas é necessariamente maior do que 7, é ambígua. Porque pode significar duas coisas muito diferentes, conforme a descrição, o número dos planetas tem ocorrência primária ou secundária. Primeira interpretação, ocorrência secundária. 3 significa necessariamente há um x, tá? Necessariamente há um x que é o número dos planetas, eu pus NP, número dos planetas, e x é maior do que 7. Faltou um x aqui. Primeira interpretação, ocorrência secundária. Existe um x tal que, necessariamente existe um x tal que x é o número dos planetas e x é maior do que 7. Isso é falso. Isso é realmente falso.
Mas isso não se segue das premissas. Isso não se segue das premissas. As premissas não implicam que necessariamente existe um x, tal que x é o número dos planetas, x é maior que 7. Isso é falso, mas não se segue de 1 e de 2. Em troca, o que segue de 1 e de 2 é 3b, ocorrência primária da descrição. Existe um x que é o número dos planetas e x é necessariamente maior do que 7. Isto se segue das premissas, mas isso é verdadeiro e não tem falácia nenhuma. Ora, Quine só considera a ocorrência 3a. Ele absolutamente em nenhum momento reconhece a ambiguidade de 3. E não reconhece, portanto, que 3 pode significar 3b, que se segue das duas premissas, mas é verdadeiro, não tem falácia nenhuma. Enquanto que 3a é falso, mas por opção não se segue das premissas. Ora, o problema é 3a é um paradigma de necessidade de edicto. Nós estamos dizendo que a proposição o número de planetas é maior do que 7 é uma verdade necessária. Claro que isso está errado. Mas se nós dizemos em troca que existe um x que é o número dos planetas e esse x é necessariamente maior do que 7, isso é verdadeiro. Esse x que é o número dos planetas é 9 e 9 é necessariamente maior do que 7. Mas existe a necessidade de ré, não de edicto. Qual é que é o defeito gravíssimo, então, do Quine propor isso aí como um exemplo dos problemas em que se redaria a lógica modal quantificada por admitir necessidade de ré, por admitir que operadores modais ocorram sob o alcance de quantificadores, que se quantifique através de operadores modais. O argumento de Quine é para mostrar que não há necessidade de ré. Mas, para mostrar isso, ele desconsidera a interpretação 3b, que é aquela em que 3 enuncia uma necessidade de ré. Mas ele não tem direito de fazer isso. Num argumento destinado a mostrar que só há necessidade de ré, Quine não pode suprimir a interpretação em que aquela frase significa necessidade de ré. Ele só considera a interpretação em que aquela frase expressa a necessidade de dicto. Mas isso, no contexto de um argumento destinado a estabelecer que não há necessidade de ré, que toda necessidade é de dicto, é uma petição de princípio. Em outras palavras, Quine não provou absolutamente nada. O argumento é um completo fracasso. Tá? Certo diz que descrições correferenciais, descrições da mesma coisa, um exemplo favorito do Quine é o Cícero, né? Então é o homem que denunciou Catilina, ou o autor das Tusculanas. Descrições que têm a mesma referência não são intersubstituíveis em contextos modais. Mesmo se o homem que denunciou Catilina é o mesmo que escreveu as Tusculanas, ainda assim o homem que denunciou Catilina poderia não ser o mesmo que escreveu as Tusculanas. Afinal, Cícero poderia não ter feito uma coisa ou outra, poderia nunca ter se metido em política e nunca ter denunciado Catilina e nunca ter se ocupado de filosofia e nunca ter escrito as Tusculanas. Mas Cícero, objeta Smolen, não poderia não ter sido Cícero, embora naturalmente pudesse não ter se chamado Cícero. Em suma, nomes próprios não são descrições, e descrições não são termos singulares, mas, justamente como Russell mostrou, símbolos incompletos, expressões denotativas. E ao contrário de descrições, nomes próprios correferenciais, Cícero e Marco Túlio, são intersubstituíveis em contextos modais. Se nós preservamos, portanto, a distinção entre nomes e descrições no espírito da teoria russeliana das descrições, os contextos modais deixam de parecer contextos inveteradamente opacos, como diz Quine, contextos em que nós não sabemos o que pode substituir o quê. E, afinal, tudo que o Quine chegou a mostrar foi que descrições não podem ser substituídas, salva veritate, preservado o valor de verdade, em contextos modais. Mas daí nada se segue quanto a termos singulares, precisamente porque descrições não são termos singulares, mas, como o Russell mostrou, expressões de generalidade lógica. Bom, em lógica não tem espaço para tergiversação. Tá? Esse argumento de Smolen contra Quine é conclusivo, e Quine teve que aceitar. Tá? O que ele faz daí para frente é o seguinte: ele passa a desafiar os defensores da lógica modal quantificada, dizendo assim: bom, tudo bem, mas então assumam
que vocês são essencialistas. Assumam o essencialismo aristotélico. Assumam que para vocês existe uma distinção entre propriedades essenciais e acidentais. E isso vai ser exatamente o que eles vão fazer. Nós vamos ver que vai ser especialmente a contribuição importantíssima de Ruth Barkan Marcus. Diga-se de passagem que os argumentos de Smolin, e depois desenvolvidos pelo Frederick Fitch também, forneceu a chave para a interpretação de um resultado obtido pela Ruth Barkan, mais tarde Ruth Barkan Marcus, em 1947. Ela tinha provado, para uma contrapartida quantificacional do sistema modal S4 de Lewis, que para quaisquer indivíduos, quaisquer dois indivíduos x e y, se x é igual a y, então necessariamente x é igual a y. A prova é muito simples, eu vou pausar um instante a gravação para poder pôr no quadro e apresentar para vocês. Ok, vamos lá então. Teorema da necessidade da identidade de Ruth Barkan Marcus, publicado no artigo A Identidade dos Indivíduos num Cálculo Funcional Estrito de Primeira Ordem. Cálculo funcional significa cálculo de predicados e estrito significa modal. Porque a origem da lógica modal é uma bronca do Clarence Evelyn Lewis com a implicação material, com a tabela de verdade do condicional. Ele diz que quando nós dizemos que P implica Q, nós queremos algo mais forte do que o P é falso, o Q é verdadeiro. E ele introduziu uma noção de implicação estrita, que é a seguinte: P implica estritamente Q, sem somente C, necessariamente P implica Q. Então, isso é cálculo funcional estrito de primeira ordem, é cálculo de predicados modal de primeira ordem. E a prova é muito simples. Tudo que a prova requer é ou o princípio leibniziano da indiscernibilidade dos idênticos, para todo x e todo y, se x é igual a y, então f de x implica f de y. Mas o truísmo, a verdade óbvia, de que todo objeto é necessariamente idêntico a si mesmo. Agora, vamos tomar a propriedade de ser necessariamente igual a x, seja a propriedade de ser necessariamente igual a x o nosso f lá em 1. Seja o meu f a propriedade de ser necessariamente igual a x. E por substituição eu tenho agora o seguinte: por substituição em 1 eu obtenho 3. Para todo x, para todo y, se x é igual a y, então se necessariamente x é igual a x, então necessariamente x é igual a y. E agora, por simplificação, como eu sei que o antecedente deste condicional aqui é verdadeiro, porque necessariamente x é igual a x, eu tenho o resultado final, o teorema. Para todo x, para todo y, se x é igual a y, então necessariamente x é igual a y. Tá? A ideia fundamental dessa prova, pode ser exposto assim, fazer o que faz Saul Crick na conferência Identidade e Necessidade, que ele proferiu em 1970 na Universidade de Nova York. Crick diz: o problema de que eu vou tratar pode ser exposto, para formular a maneira kantiana assim: como são possíveis os juízos contingentes de identidade? E a resposta é: não são possíveis. Se uma proposição de identidade é verdadeira, ela é uma verdade necessária. Não há identidades contingentes. A ideia fundamental dessa prova que a Ruth Marcus apresenta, diga-se de passagem, tinha sido exposta por Russell. Russell se ocupou muito pouco de modalidades, o que é, tal como Frege, o que é perfeitamente compreensível, porque tanto Russell como Frege estavam interessados em matemática. E na matemática as distinções modais são irrelevantes, porque toda verdade matemática é uma verdade necessária. Então tem sempre um quadradinho na frente, necessariamente. Mas em 1918, nas conferências sobre a filosofia do atomismo lógico, o Russell faz uma observação de passagem, que é a seguinte: ele diz: se você tentar substituir o autor de Waverley na proposição em que ocorre por um nome qualquer, digamos C, de maneira que a proposição se torna Scott é C, então se C é um nome para alguém que não é Scott, essa proposição se tornaria falsa. Enquanto que, por outro lado, se C é um nome para Scott, então a proposição se torna simplesmente uma tautologia. É imediatamente óbvio que se C fosse Scott, Scott é simplesmente uma tautologia.
Mas se você toma qualquer outro nome, que é o nome de Scott também, então se esse nome está sendo usado como nome e não como descrição, a proposição será ainda uma tautologia. Pois o próprio nome é meramente uma maneira de apontar para a coisa, e não ocorre naquilo que você está afirmando. De maneira que se a coisa tem dois nomes, você profere exatamente a mesma asserção, qualquer que seja dos dois nomes que você use, desde que eles sejam realmente nomes e não descrições truncadas. Agora, bem, esse teorema da necessidade da identidade da Ruth Marx, por certo, é um teorema dentro de um sistema formal de lógica modal quantificada. Então, por si só, ele não diz nada sobre nomes próprios ou outras classes de termos singulares da linguagem natural, da linguagem corrente. A prova de Marx diz respeito aos valores admissíveis das variáveis ligadas por quantificadores de primeira ordem no sistema dela. Mas ela fornece um argumento para a consideração das variáveis como sendo relativamente a uma valoração, nomes genuínos, ou uma espécie daquilo que só o Kripke, que nós vamos ocupar logo em seguida, vai chamar designadores rígidos, expressões que designam o mesmo objeto em todos os mundos possíveis em que esse objeto existe. Kripke, que nós vamos ver, parte de um trabalho como Ruth Marx, técnico em lógica modal. Aqui nós temos dois filósofos que começaram por fazer lógica na juventude e lógica modal. Ruth Marx faz lógica modal codificada pela primeira vez e Kripke, aos 17 anos, prova um teorema espetacular. Ele prova a completude de um conjunto de sistemas de lógica modal. Teorema da completude para os chamados sistemas normais de lógica modal. E ele parte daí. E ambos são levados a reflexões filosóficas sobre o que eles fizeram. Ruth Marx já foi bastante longe nessas reflexões, nós vamos ver que Kripke vai ir muito, muito além. O que ele extrai de consequências a partir da sua reflexão sobre a lógica modal é surpreendente. E tem implicações para as mais variadas áreas da filosofia. Kripke é muito provavelmente o mais importante filósofo vivo hoje. E nós vamos examinar com alguma atenção a contribuição dele à filosofia. Justamente o que os sistemas da Ruth Barker, mais tarde Ruth Barker Marx, e outros lógicos modais não tinham, era uma semântica formalizada. E isso foi obtido por Kripke em 1959, foi a data da publicação do resultado dele, que ele tinha obtido um ano antes. Diga-se passagem, quando o Journal Symbolic Logic recebeu esse artigo, foi submetido à publicação, imediatamente os editores se deram conta que era algo da maior importância, uma prova da completude da lógica modal codificada. Pela primeira vez mostrava como fazer semântica para os sistemas modais, e passaram a especular quem era o grande lógico que tinha escrito aquilo. Bom, passou por presença de todo mundo. O grande lógico que tinha escrito aquilo não estava nem na universidade ainda, era um aluno secundário, que nas horas vagas se ocupava com lógica. Eu assisti seminários do Saul Kripke em Princeton, na década de 90, e eu lembro que uma vez eu perguntei para ele por que ele usava a notação do Russell, que está desatualizada. O Russell, por exemplo, a implicação do Russell não é uma flechinha, é uma ferradura deitada. O quantificador, olha o rabo da gata passando aqui, de maneira inconveniente no meio da aula. A implicação do Russell é uma ferradura deitada, a conjunção do Russell é um ponto. O codificador universal não é esse A de cabeça para baixo que a gente escreve, põe o X entre parênteses e significa para todo X. E eu perguntei por que ele usava essa notação, e ele disse, porque o primeiro livro que eu estudei lógica foi a Mathematical Logic do Quine, que está escrito na notação do Russell. E ele me disse, eu ganhei esse livro de presente de bar mitzvah de um tio meu que sabia que estava interessado em lógica. Ora, os meninos judeus fazem bar mitzvah aos 13 anos. Portanto, aos 13 anos, esse nerd já estava estudando lógica. Bom, a ideia para fazer semântica da lógica modal, com a qual ele ativou
aos 18 anos lá, é muito simples e muito fecunda. Consistentemente no seguinte, o modelo de uma linguagem modal não é um conjunto. Quando a gente faz provas de correção e completude para lógica de primeira ordem, a gente pensa no modelo da nossa linguagem como um conjunto. E aí dentro a gente tem indivíduos e relações. Os indivíduos vão ser as denotações dos termos singulares, das constantes extralógicas, e as relações vão ser a extensão dos predicados da linguagem. O achado do Kripke é que o modelo de uma linguagem modal tem que ser não um conjunto, mas um conjunto de conjuntos, que chamam um conjunto de mundos possíveis. Assim, por exemplo, eu tenho... deixa eu desenhar rapidamente isso aqui. Eu tenho, por exemplo, uma proposição que diz é possível que f de A. Tá? A ideia é que o modelo disso aqui é o seguinte, é um conjunto de conjuntos e é possível que f de A é verdadeiro se eu tenho f de A em pelo menos um deles. Se em troca eu tenho aqui necessariamente f de A, eu tenho que ter f de A em todos eles. É possível que significa em pelo menos um mundo possível é assim, e é necessário que em todo mundo possível é assim. Tá? Vejam a propósito aqui como na metalinguagem da lógica modal nós estamos introduzindo uma explicação quantificacional dos operadores modais. Né? É possível que P significa existe pelo menos um mundo possível, existe pelo menos uma situação, né, em que P é verdadeiro. E é necessário que P diz para toda a situação, para todo mundo possível, tá, P é verdadeiro nesse mundo aí. Tá? E isso faz alguma justiça ao insight do Frege, que explica na introdução a Begriffsschrift lá em 1879, lá por onde a gente começou, que ele não precisa de operadores modais, porque o que as modalidades expressam, ele expressa com os quantificadores. A necessidade ele representa com o quantificador universal e a possibilidade com o quantificador existencial. Isso não é exatamente correto, porque a universalidade não é sinônimo de necessidade. Eu posso ter uma conclusão que é universalmente verdadeira, mas contingentemente, não necessariamente. Mas tem uma analogia importante. De resto, a dualidade dos quantificadores, a dualidade dos operadores modais reflete exatamente a dos quantificadores. Se necessariamente P C e somente C não é possível que não P, e é possível que P C e somente C não é necessário que não P, do mesmo jeito, para todo x f de x, C e somente C. Não há nenhum x tal que não f de x. E para algum x f de x, C e somente C. Não é o caso que para todo x não f de x. Tá? Então, a prova do teorema da completude que Kripke obteve lá em 58 envolvia o tratamento explícito das variáveis como nomes, como termos singulares que, dada uma valoração, têm o mesmo referente em todos os modelos. Bom, o próximo passo é explicar as intuições sobre linguagem natural que estavam implícitas nesses resultados. No teorema da necessidade da identidade, da Ruth Marcus, e na prova de completude do Kripke. É o que vários filósofos, a começar por Ruth Marcus, vão fazer. Em 1961, a Ruth Marcus foi a Harvard debater com Quine. Ela foi enfrentar Quine no seu reduto. Como ela descreve, há um texto muito bonito dela, escrito para um volume em homenagem a Quine, intitulado Perspectives on Quine, talvez o melhor livro sobre Quine que eu conheço, uma coletânea de ensaios, editada por Roger Gibson e Robert Barrett. E há um ensaio aí da Ruth Marcus que é uma olhada retrospectiva às críticas de Quine à lógica modal. É uma homenagem muito bonita, porque ela mostra como o Quine fez o tempo todo foi obrigar os lógicos modais a tornarem explícito aquilo que eles pensavam.
E ela diz, na conclusão do ensaio dela, que ao longo desses debates todos, o Quine foi como um zangão, uma abelha, uma vespa, e nisso ele estava em boa companhia. Ela está aludindo a uma célebre passagem de Platão, em que Platão diz que Sócrates era um zangão, de uma vespa, né, cuja ferroada impedia os atenienses de dormir o tempo todo. Ok? Bom, em 61 ela foi debater com ele e apresentou o ensaio Modalidades e Linguagens Intencionais, Modalities and Intentional Languages, que a gente tem lá no Dropbox. Um ensaio de enorme importância, onde ela então torna explícitas as suposições filosóficas subjacentes ao trabalho formal que ela tinha feito em lógica modal. A Gata passou de novo aqui, ela está disposta a participar dessa aula a todo custo. Nesse Look Back on Quine's Animadversations on Modal Logic, ela diz que ela foi a Harvard, ela diz que ela estava com a outra Ruth, a Ruth da Bíblia, né, em terra estrangeira. E, de fato, o artigo foi publicado, o artigo dela, junto com a resposta do Quine, foram publicados na revista Síntese, acompanhados de uma transcrição do debate que se seguiu. E nesse debate, é notável que todo mundo está do lado do Quine. Né? A única voz que se ergue, né, no debate para defender o Marx é a do Kripke, que a essa altura era então um estudante de graduação. E é admirável ver como na flor da juventude ele peita o Quine, o mais importante filósofo americano. E o Kripke diz assim: o senhor devia fazer um esforço de compreender o que ela está, tentar entender o que ela está dizendo, ao invés de ficar simplesmente reiterando as coisas que o senhor já disse. Ela diz, bom, que ela estava em terra estranha mesmo e que o apoio do Kripke foi calorosamente recebido. E nesse artigo, ela examina dois exemplos provenientes, respectivamente, de Frege e de Russell. A saber, primeiro, a estrela da tarde é a estrela da manhã, o exemplo de Frege, e segundo, Scott é o autor de Waverley, o exemplo de Russell. E ela pergunta se essas são proposições de identidade. A resposta depende, em cada caso, de saber se as expressões que ocorrem de cada um dos dois lados da cópula, do é, são ambas termos singulares genuínos. Pois, escreve Ruth Parker, se decidirmos que a estrela da manhã e a estrela da tarde são nomes da mesma coisa, e que Scott e o autor de Waverley são nomes da mesma coisa, então eles devem ser intersubstituíveis em todos os contextos. A lição acerca dos exemplos de Frege e de Russell é essa. Se eles expressam uma verdadeira identidade, então Scott deveria ser sempre intersubstituível com o autor de Waverley, em contextos modais. E do mesmo modo a estrela da manhã com a estrela da tarde. Se não são assim intersubstituíveis, isto é, se nossa decisão é que não são simplesmente nomes próprios da mesma coisa, que expressam uma relação de equivalência que é possivelmente falsa. Por exemplo, outra pessoa poderia ter escrito Waverley. A estrela vista pela primeira vez ao anoitecer poderia ter sido diferente da estrela vista por último ao amanhecer, então não são identidades. Bom, o aspecto mais interessante dos argumentos, desde os Mullian até chegar na Ruth Marcus, não é o uso da técnica russeliana dos símbolos incompletos, da teoria das descrições, mas o fato de que esses argumentos supõem, contra Russell e contra Quine, que existe uma classe não vazia de termos singulares genuínos, que, como escreveu Scott Solms, funcionam exatamente como o que Russell chamou nomes logicamente próprios, exceto pelo fato de que os referentes desses nomes não estão restritos a objetos do contato, da acquaintance direta russeliana. Essa suposição não chega a ser explicitada nos artigos do Smolian e do Fitch. Até onde eu sei, o primeiro esboço de uma defesa explícita ocorre nesse artigo da Ruth Marcus, Modalities and Intentional Languages, apresentado lá em Harvard,
e publicado no volume de 1961 da revista Síntese. Ela diz, o nome próprio é um rótulo. Russell, em Princípio da Matemática, tinha escrito que sempre que se pode supor que o sujeito de uma proposição não existe, sempre vá à proposição de sentido, então é manifesto que o sujeito da proposição não é um nome, isto é, diz Russell, uma expressão que representa diretamente um objeto. Ora, a essa noção de representação direta que a Ruth Marcos apela ao caracterizar um nome como um rótulo aposto a uma coisa, um rótulo, tag. Ela diz, este rótulo, um nome próprio, esse tag, um nome próprio, não tem nenhum significado, apenas rotula. Não é fortemente equiparável a nenhuma das descrições singulares da coisa, embora descrições singulares possam ser equiparáveis, em um sentido mais fraco, entre si. Tá? Então, aqui está a ideia que provém diretamente de Russell de que toda a contribuição semântica que um nome faz, para qualquer contexto em que isso não ocorra, é o objeto que ele designa. É o objeto que ele representa diretamente, não pela mediação de nenhuma descrição ou conjunto de descrições. Tá? Aqui está o embrião de um argumento que Kripke vai desenvolver com imenso cuidado no início dos anos 70, como nós vamos ver. Eu quero apresentar uma versão do argumento básico que Ruth Marcos e o Kripke, depois dela, têm em vista, que ocorre de maneira completamente independente desses debates que estão se travando nos Estados Unidos, no artigo do filósofo britânico Peter Gitch. Gitch foi um aluno de Wittgenstein, ele foi o professor de lógica da Universidade de Leeds ao longo da vida toda. E em 1970, ele publicou, portanto, 8 anos depois do artigo da Ruth Marcos, mas independentemente das conferências que na época Kripke proferiu em Princeton, sob o título Naming a Necessity, que é o assunto de que nós vamos tratar na próxima aula, Gitch, nesse artigo chamado The Perils of Pauline, referindo-se ao princípio do conhecimento por contato do Russell, lembre, o princípio dizia que toda a proposição que eu compreendo deve estar constituída exclusivamente, né, de constituintes que eu conheço por contato. E aí Gitch escreve o seguinte: é de fato essencial para a função de um nome que o nome possa ser usado na presença do objeto nomeado como um reconhecimento da sua presença. Eis aí o fulano. Tá? Mas é igualmente essencial para a função de um nome o seu uso para falar do objeto in absentia. Não estamos condenados a carregar sacos de objetos para poder falar sobre eles como sábios de Laputa. Isso é uma alusão à passagem das viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, em que Gulliver chega a esse país curioso, em que a linguagem consiste no seguinte: os habitantes de Laputa carregam sacos de coisas, de objetos. E quando eles querem falar, eles vão tirando os objetos de dentro do saco e apresentando, né, e formando esses conjuntos de objetos que eles apresentam, formam então composições. E diz Gitch, nós não precisamos fazer isso, nós podemos falar de objetos na ausência dos objetos. E ele explica: eu penso de fato que para o uso de uma palavra como nome próprio, alguém deve estar no começo em contato com o objeto nomeado. Mas, e aqui está uma coisa que Russell jamais levou em conta, mas, e vai ser central em Kripke, como nós vamos ver, mas a linguagem é uma instituição, uma tradição. Tradição vem de um verbo latino, tradere, que significa entregar. Uma tradição passa-se coisas adiante. Uma geração transmite para a seguinte alguma coisa. A linguagem é uma instituição, uma tradição. E o uso de um dado nome para um dado objeto
como outros aspectos da linguagem, pode ser transmitido de uma geração a outra. O contato requerido para o uso de um nome próprio pode ser mediato, não imediato. Platão conheceu Sócrates, e Aristóteles conheceu Platão, e Teofrasto conheceu Aristóteles, e assim por diante, em sucessão apostólica até a nossa época. É por isso que podemos legitimamente usar Sócrates como um nome do modo como fazemos. Não é nosso conhecimento dessa cadeia que valida o nosso uso, mas a existência da cadeia. Assim como, de acordo com a doutrina católica, um bispo é um verdadeiro bispo se há de fato uma cadeia de consagrações que remontam aos apóstolos, não se nós sabemos que há. Então, a gente está introduzindo uma dimensão crucial aqui do uso da linguagem, que é a sua dimensão social, institucional. É pelo fato de nós pertencermos a uma comunidade em que o uso do nome foi transmitido daqueles que no início tiveram contato com o objeto nomeado e o designaram por esse nome, que ele chega até nós. Se eu tenho a intenção de usar o nome para designar o mesmo objeto que outros vieram usando, então eu não preciso estar em contato com o objeto para usar esse nome como um nome. Tá? Bom, a partir daqui nós vamos ver que Kripke vai extrair uma quantidade absolutamente inesperada e surpreendente de consequências. Eu vou mencionar apenas duas para vocês terem uma ideia do que vem pela frente. Kripke vai demonstrar que existem verdades necessárias a posteriori e verdades contingentes a priori. Ou seja, aquela ideia lá de Wittgenstein, do círculo de Viena, você tinha de um lado o analítico necessário a priori, do outro lado o sintético contingente a posteriori, cai por terra de vez. Você tem cruzamentos aqui, você pode ter verdades necessárias a posteriori e verdades contingentes a priori. E as lições que Kripke vai extrair disso aí vão chegar a consequências absolutamente inesperadas, por exemplo, ao explicar a lógica dos designadores de espécies naturais, termos como água, ouro, tigre, e, por fim, uma aplicação inesperada que Kripke faz dessas considerações sobre identidade para o exame da tese materialista da identidade corpo e mente. Kripke apresenta uma crítica a essa tese fundada nesses argumentos modais que nós vimos apenas esboçados aqui. Bom, na aula de hoje eu contei a história de um debate que o Quine perdeu. Perdeu galhardamente, mas perdeu com dignidade. Ele, depois que Smolin mostra que o argumento do número dos planetas era um mau argumento, porque negligencia uma ambiguidade e incorre finalmente em petição de princípio, né, ao pressupor aquilo que ele tem que mostrar, que não há necessidades de ré, Quine passou a simplesmente exigir dos lógicos modais que explicitassem o seu compromisso com uma metafísica essencialista. E isso é exatamente o que Ruth Marcus foi até Harvard fazer, né, enfrentando o Quine no seu próprio território. Tá? Então, Quine perdeu, mas perdeu, digamos, com nobreza essa discussão. Como eu disse, ao longo desses debates, Quine, que foi um grande lógico, muito criativo, eventualmente é um artigo dele em que ele começa a dar sugestões, assim, olha, se eu não faço, mas se eu fizesse lógica total, eu faria isso aqui e eu faria isso aqui, dá várias sugestões técnicas para os lógicos modais. Depois disso, eu estou aqui na posição desconfortável de um cozinheiro judeu preparando porco para uma clientela de gentios. E aí ele diz, modalidades não são meu prato. Tá? Mas ele funcionou, como diz Marcos, ele foi uma vespa. Ele obrigou os lógicos modais a tornarem explícitas as coisas que estavam pressupondo, e nisso ele teve boa companhia. Bom, era isso por hoje. Na próxima aula vamos abordar o mais importante filósofo da nossa época, Saul Kripke.